Oi, gente, Vivian Proença aqui. E como o título do vídeo já diz, junho chegou e o que ele nos trouxe? Hoje eu vim aqui bater um papo, que eu faço tempo que eu não faço esses vídeos de bate-papo, que eu acho bem importante. O último vídeo que eu fiz eu estava ensinando a fazer meus cachos e foi bem legal, teve bastante repercussão. Mas eu acho que também é importante a gente falar de coisas sérias nesse momento tão sério que a gente está vivendo. Então, historicamente, mês de junho é o mês do orgulho LGBTQI+, do qual eu faço parte, por orgulhosamente ser uma mulher trans, que vivo, como todo mundo já sabe, no país que mais mata mulheres trans no mundo. E nessa quarentena, a gente sabe que o número de mortes aumentou muito, assim como o número de feminicídios de mulheres que estão trancadas dentro das suas casas com seus agressores e muitas vezes não procuram ajuda por não terem para onde ir. Em primeiro lugar, eu quero ser solidária e dizer para todo mundo que me conhece, se precisar de qualquer coisa da minha parte, eu tô aqui para viver na prática essa sororidade que eu tanto prego. Então não fiquem em situação de perigo, em situação de risco. Peçam ajuda, procurem ajuda, falem com quem se importa com vocês. A gente sabe que na prática, às vezes a família de sangue não é a família que a gente tem mais, como é que eu posso dizer assim, naturalidade, mas a gente não fica tão à vontade quanto às vezes a gente tem amigos e que são aquela família do coração. Então, de qualquer forma, peçam ajuda, não fiquem em situação de vulnerabilidade. Mês de junho, então, por que o mês de junho ele é conhecido como o mês do orgulho LGBT? Há 50 anos atrás, 51 anos agora, dia 28 de junho de 1969, a gente teve a revolução na boate Stonewall Inn, em Nova York. Eu tô com a minha colinha aqui pra não falar nada errado. Stonewall Inn, em Nova York, que é uma boate LGBT da época, que as boates eram muito clandestinas, e essas boates tinham batidas policiais o tempo todo. E só eram presas as pessoas que estavam fora do contexto, mulheres trans sempre, né? A gente sabe que historicamente a linha de frente das todas as lutas sociais do campo LGBT, quem morre primeiro, quem apanha primeiro são as mulheres trans, travestis, gays afeminadas, lésbicas masculinizadas, todo mundo que não tá participando dessa caixa que vocês querem nos botar. E a gente tá na frente. Esse movimento teve. Historicamente, eles falam que quem começou o estopim foi porque uma mulher lésbica masculinizada estava sendo presa e eles cansaram do abuso policial. O abuso policial que a gente vê até hoje no mundo inteiro, no Brasil, em todos os lugares. A gente sabe que a polícia tá aí, quase nunca sabe se comportar com pessoas que fazem parte da minoria. A gente viu aí um homem branco de Alphaville xingando muito um policial e nada aconteceu, e a gente se pergunta, e se fosse uma pessoa negra, se fosse uma mulher trans, o que teria acontecido com essa pessoa, né? Em especial nesse dia que eles cansaram desses abusos policiais, eles lutaram. E essa luta começou e durou durante muito tempo, esse confronto entre as pessoas que estavam no bar e a polícia, e ficou marcada como o dia da luta e da consciência LGBT. E eu quero agradecer em especial Silvia Rivera e Marsha Johnson. Inclusive tem um documentário sobre a vida da Marsha e a morte, né? Porque ela foi assassinada no Netflix, que eu indico muito. Agora nessa quarentena, quem tá em casa e tiver a oportunidade, assista. Duas mulheres trans participaram da primeira parada gay de Nova York no ano seguinte e estavam lá nesse dia e lutaram bravamente para dizer um basta. A gente não aceita mais violência. E quem diria que 51 anos depois a gente não teria ido muito longe das conquistas, né? Claro que hoje, por direito, a gente tem o direito à união civil, mulheres trans têm direito a trocar o seu nome, a cirurgia ainda é muito complicada, acaba que fica numa parcela de mulheres que têm condições de pagar.
e continuamos marginalizadas. Não porque queremos, mas porque a sociedade nos oprime todos os dias. Eu poderia viver, eu sou uma mulher trans, resignada, com a documentação trocada, e as pessoas sempre me questionam do porquê que eu assumo essa transexualidade, essa minha história, porque seria muito mais fácil para mim viver como uma mulher cisgênero. Mas eu não vim nessa vida para viver o fácil. Eu vim para viver o certo, seja ele qual for, e seja o preço que eu tiver que pagar. Eu sempre digo que se eu mudar uma cabeça, já valeu a pena. Então, parabéns para nós. A luta está cada vez mais árdua. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de retrocesso mundial. As pessoas estão cada vez mais intolerantes. Então, se você tem aí do seu lado, eu falo, eu assumo a minha bandeira, a minha categoria. A gente sabe que tem milhares de pessoas em situação de risco. Mas eu falo pelas minhas irmãs, mulheres trans. Se você sabe que alguém está precisando de ajuda, ajude. Toda vida importa. Assim como a da Masha, mulher trans negra, que foi assassinada em Nova York e que lutou tanto, minha irmã, que lutou, com certeza, graças a elas também. Hoje eu tô aqui, podendo viver com o mínimo de dignidade, como a pessoa deveria viver. Masha, uma mulher negra, e hoje a gente, em pleno 2020, a gente tem aí o caso de racismo do George Floyd, homem negro, foi assassinado por um policial branco que ficou 10 minutos ajoelhado no pescoço dele. Acho que todo mundo tem consciência disso, sabe? Esse estopim estourou nos Estados Unidos e que refletiu no mundo inteiro. Não dá mais racismo, não é aceitável mais racismo. E eu sei que este não é o meu lugar de fala, porque eu sou uma mulher trans branca e não tenho ideia de que uma mulher trans negra passe. Mas o que eu quero ter é empatia por toda e qualquer pessoa. Não dá mais, a gente tá cansado. E eu vejo as pessoas falando, o pessoal foi pra rua, foi vandalizar, foi quebrar tudo. Sociedade branca, heteronormativa, a gente cansou. Não vai mais aceitar ser subjugada, ninguém mais. Comunidade LGBT, comunidade afro, comunidade negra, todas as comunidades indígenas. Chegou a hora da gente se unir e lutar contra o sistema que está contra nós. A gente sempre é casos perdidos. E eu não aceito mais, assim como várias pessoas não aceitam mais, e a gente está chegando no ápice. Assim como vem um movimento conservadorismo, um movimento direitista extremo, porque eu acredito que toda extremidade é ruim, a gente vai exercer o movimento de volta, que é nosso direito, e eu acho que na mesma intensidade. Vocês têm que entender que a gente não vai voltar para o armário e o negro não vai voltar para a senzala. A gente tem que viver, ou a gente se une, se ama e se respeita, ou o caminho vai ser dolorido para todo mundo, não só para nós. Porque nós, as minorias, a gente não vai mais aceitar viver toda a violência que a gente já viveu e ainda está vivendo e não passa, e as pessoas não se conscientizam. Hoje o tema foi pesado, eu sei, mas eu acho necessário, sabe? Eu acho que a gente tem que usar esse tempo que a gente está em casa, que a gente está parado, para pensar o que está acontecendo no mundo. E que mundo que a gente quer para o futuro, não só para nós, mas para todo mundo, para os nossos familiares, sobrinhos, filhos, netos. E para finalizar, mais um mês de pandemia, o Brasil ontem, para ser bem exata, bateu 36.455 mortes. É muita morte, é muita gente morrendo. E a gente vê que a gente está vivendo esse antigoverno, esse abandono, a gente está quantos dias sem um ministro da saúde, e a gente vê mesmo pessoas continuando defendendo esse governo que não quer saber de nós, não está preocupada com a nossa saúde. Inclusive, ele está querendo esconder todos esses números. E eu acho que se ninguém está nos cuidando, a gente tem que nos cuidar e cuidar um ao outro. Meu sentimento a todas as famílias que perderam alguém para o coronavírus. E, gente, vamos se amar mais, se respeitar mais. E não esqueçam, se vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Até a próxima.